A paz do Senhor, queridos irmãos, prezados amigos, estamos mais uma vez com uma edição do Culto Racional. Graças a Deus por essa grande oportunidade que o Senhor nos dá para meditarmos na sua santa e maravilhosa palavra. Estamos discutindo versículo por versículo da palavra de Deus. Começamos desde fevereiro do ano passado com o livro de Romanos, desde Romanos 1, capítulo 1, versículo 1, e hoje estamos já em Romanos, capítulo 3, versículo 20, já entrando no 21, que é um terceiro bloco desse capítulo. E hoje a gente vai dar continuidade, a gente vai falar um pouquinho do capítulo 20, do versículo 20, já entrando no 21. E eu queria lembrar a você que estamos assim mergulhando na doutrina cristã, doutrina da justificação pela fé. Hoje a gente vai falar um pouco sobre se as obras da lei elas justificam ou não, que é o tema do versículo 20, para começar a introduzir a justificação pela fé, que é o tema geral aqui da carta de Romanos. Eu quero convidar você a estar conosco e convido agora para nós orarmos ao nosso Deus. Ó bendito Senhor, mais uma vez, Senhor, na Tua presença, nos encontramos diante da revelação da Tua Santa Palavra, Senhor. Estamos felizes porque fomos alcançados, Senhor, por essa revelação, Pai. O Senhor não nos deixou em trevas, na ignorância, mas o Senhor revelou para nós, para o mundo, Senhor, a Tua vontade, e isso é um privilégio para nós e agradecemos a Ti, Senhor. Outro privilégio, Senhor, é este de estarmos neste programa, lançando a Tua Palavra, através desse meio de comunicação, para alcançar vidas, Senhor. E nesse momento eu rogo a Ti, ó Senhor da glória, Senhor Deus maravilhoso, que o Senhor perdoe os nossos pecados em nome de Jesus. Senhor, purifica as nossas vidas dos pecados, Senhor. Que o sangue de Jesus nos purifique, Senhor. Ó Deus, que possamos entrar na Tua presença, trilhar na Tua presença, Senhor, movermos na Tua presença, capacitados pelo poder, Senhor, do Teu perdão. Agradecemos a Ti por isso, Senhor. Isso só é possível por causa do sacrifício do Teu Filho amado, que nós amamos e em nome do qual nós clamamos a Ti, Senhor. Abençoa os nossos internautas, aquelas famílias, aquelas pessoas que estarão acessando este programa, Senhor, que sejam alcançados, abençoados, Senhor, transformados, restaurados pelo poder da Tua palavra. Santo Espírito, eu rogo a Ti, que haja uma direção diretamente da Tua agência, Senhor, que o Senhor tenha a direção completa neste programa, Senhor, que nos ilumine, que nos ensine, ó Senhor, que nos faça, Senhor, nos render diante da Tua verdade, Senhor. Que seja conosco, portanto, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Eu também gostaria de convidar a você para a leitura aqui do capítulo 3 de Romanos, versículo, eu vou ler do 19, 19, 20, que a gente fecha o segundo bloco, né? E o texto diz assim: ora, nós sabemos que tudo que a lei diz aos que estão debaixo da lei, o diz, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. E eu estou aqui fechando um bloco que já estamos discutindo há algumas semanas, onde o apóstolo ele aborda, na realidade ele faz uma conclusão do que ele já falara no capítulo 1 e capítulo 2, mostrando a perversão universal da natureza do homem, desde os gentios até os judeus, que achavam que a lei, o cumprimento da lei poderia justificá-los, diante de Deus, e ainda que eles tivessem cumprido, isso não foi possível, a nenhum homem foi possível isso. Nós vamos ver hoje que nesse texto, no finalzinho desse texto, que é o versículo 20, desse bloco, que fala que toda a humanidade está sob o pecado, nessa condenação da natureza corrompida,
é dito que as obras da lei não podem justificar o homem, né? E isso é uma coisa gravíssima, porque a gente precisa entender porque que a palavra de Deus, a própria palavra de Deus diz que as obras da lei não justificam. Vou ler agora o versículo 20, que é o foco dessa nossa discussão de hoje. Por isso, nenhuma carne será justificada, ou seja, nenhum homem, nenhum ser humano será justificado diante de Deus pelas obras da lei. Isso é gravíssimo, porque Deus revelou a lei para o homem. Então precisamos entender quais são os objetivos, ou qual foi o objetivo da lei, o propósito da lei, o que é que a lei, qual é a finalidade da lei, já que ela não justifica o homem. Está claro, a gente vai ler ao longo desse livro, assim como dessa carta, assim como já anteriormente já discutimos essa questão, mas ela vai reaparecer sempre ao longo da discussão do livro de Romanos, que a lei nunca foi meio de justificação. Ninguém foi justificado pela lei. E, na realidade, a lei, ela revela, né, a verdadeira natureza, né, do pecado. A lei, ela mostra isso, né, ela com bastante severidade e santidade. A lei mostra o quanto que o pecado é maligno, né? Mostra a verdadeira natureza dele, e mesmo na tentativa de cumprir a lei, isso não foi possível aos homens. Os judeus tentaram, os rabinos, os judeus de uma forma geral, tentavam, né, cumprir a lei, mas existia algo que já os condenava intrinsecamente, algo que tem no coração de todo homem, né? E estas obras não podem, as obras da lei, não podem, segundo o texto, justificar. Isso por quê? Porque observe, ainda que um ser humano, seja ele gentil, seja ele judeu, conseguisse cumprir toda a lei, mesmo assim, o fato dele ser humano, ele já está reprovado intrinsecamente. Porque, na realidade, estamos reprovados diante de Deus por causa da natureza corrompida que adquirimos lá no Éden. A natureza corrompida que herdamos do nosso pai Adão. Quando Adão pecou, corrompeu-se a sua natureza, e todos que saíram de Adão já saem com a natureza corrompida. Isso já é condenação, porque essa natureza corrompida, ela é inimiga de Deus, ela se levanta contra Deus, ela não herda a vida eterna, e ela distanciou o homem de Deus. O homem, portanto, já nasce condenado, com a natureza reprovada, desgraçada, sem comunhão com o Senhor Deus Criador, com o Salvador. Bom, então só o fato de ser humano já implica em estar condenado diante da justiça de Deus por conta dessa natureza. Ou seja, a humanidade, ela está perdida, ela está reprovada, ela está condenada, não é porque peca agora, não é porque está pecando agora. O pecado de agora apenas exacerba, né, a sua condenação, mas a humanidade já está perdida desde o momento que ela nasce. A humanidade está perdida, condenada por causa da natureza corrompida que ela tem. Isso já condena o homem, porque essa natureza já distancia o homem, destitui o homem da presença de Deus. Isso já é condenação. Agora, o fato do homem já nascer condenado, isso implica, ele nasce, ele toma consciência da sua vida e começa a praticar pecados da sua vida, na sua vida, como decorrência dele já ter sua natureza corrompida. E aí você vai ter homens que vão pecar mais do que outros. Quando eu digo homem aqui é a humanidade. Pessoas que pecam mais do que outras, com certeza, né? Mas elas não estão perdidas porque estão pecando agora, elas estão perdidas porque adquiriram a natureza corrompida lá no Éden. Minha filha de 3 anos de idade, ela já nasce com a natureza corrompida, já nasce condenada. Pode ficar pasmo mesmo, mas a situação é essa, né? A criança, ela já nasce como ser humano, do ponto de vista teológico cristão, ela já nasce condenada, porque ela já tem a natureza que herdou do seu pai primeiro, né? A cabeça federativa da raça humana, o primeiro Adão. Ela já nasce
corrompida e, portanto, condenada. Essa é a situação. A Igreja Católica, ela batiza os infantes exatamente, um dos motivos é esse, teve um motivo político lá no passado, na história, mas um dos motivos é que eles acreditam que no rito ali do batismo, ao batizar a criança ela é salva, né? Porque se a criança morrer, né, uma vez que foi batizada, então a criança está salva, porque a Igreja Católica também entende que a criança já nasceu corrompida, né, com a natureza corrompida e, portanto, condenada. Então, primeiro que o homem nenhum conseguiu cumprir a lei, praticar as obras da lei, 100%. Então já estão amaldiçoados, inclusive, como a própria palavra diz, que aquele que deixa de fazer pelo menos cumprir um dos mandamentos, ele é considerado maldito, né? Todo aquele que não cumprir o mandamento. Então, essa é uma notícia péssima, uma notícia ruim, que a gente vê na revelação da Santa Palavra do Senhor. E o apóstolo, ele traz essa discussão à tona. Ele diz, nenhum homem será justificado diante de Deus pelas obras da lei. Então a gente leva até para o extremo essa discussão. Suponha que um homem, né, conseguisse cumprir 100% da lei. Ora, se ele conseguisse fazer isso, mesmo assim ele não seria justificado, né, pelas obras da lei, porque a condenação dele não é por causa disso, não é porque não cumpriu a lei. A condenação dele é por causa da natureza dele, que é inimiga de Deus. Então, estamos diante de uma dificuldade essencial, de uma impossibilidade do ser humano, com os seus próprios méritos, com os seus próprios esforços, com as suas próprias condições, ser justificado diante de Deus. E para eu ter comunhão com Deus, para eu chegar à sua presença, eu preciso ser justificado. Só o justo, ou o perfeito, justo aqui é a ideia de perfeição, consegue ter comunhão com Deus perfeito. Então, como resolver essa equação? Inclusive, está dito aqui no próprio versículo, porque pela lei vem o conhecimento do pecado, né? A lei ela mostrou, né, essa perversão, né, do pecado, a verdadeira natureza desgraçada, miserável do pecado. Bom, então a reprovação, a condenação, ela é inerente à natureza corrompida, à natureza intrínseca do ser humano. Todos os seres humanos estariam, portanto, ou estão condenados, e para que haja justificação, observe, para que este ser humano, aquela pessoa, o homem, a mulher, né, seja aceito diante de Deus para a comunhão, seja justificado diante de Deus, só tem um jeito, que o próprio Deus venha ao encontro do homem, socorrendo o homem, lhe trazendo a justificação. E aí é onde a gente vai começar o terceiro bloco do capítulo 3, que começa a introduzir a ideia de justificação pela fé. A justificação pela fé, que é algo que Deus providencia. Se o próprio Deus não vier ao nosso encontro para nos justificar, estamos perdidos. Então, se hoje estamos justificados pela fé em Jesus Cristo, no seu Filho, porque toda essa obra da justificação, da redenção, né, da restauração da humanidade, ela vem no segundo Adão, ela vem através do segundo Adão, que é Cristo, perfeito. Então, é através de Cristo que Deus me justifica, atribuindo a mim a justiça do próprio Cristo, porque eu estou nele, porque criei nele. Essa é a doutrina do Novo Testamento. Então, justificação vem, portanto, de Deus. Mas vamos falar um pouquinho de obras, né? Porque há textos na Bíblia que falam de obras, né? Que nós praticamos obras, mas essas obras que os cristãos, digamos, praticam, essas obras justificam eles, já que as obras da lei não o fazem, né? Observe que já estamos falando de pessoas justificadas pela fé, mas tem obras que essas pessoas praticam. Observe o que diz Efésios, o próprio Paulo, dando continuidade a esse ensinamento, né? O próprio Paulo começa a falar coisas interessantes. Capítulo 2 de Efésios,
versículo 8, 9 e 10. Observe, porque pela graça sois salvos. Primeiro, a salvação, né, que decorre aí da justificação, a salvação ela é gratuita. É plano de Deus, não há como eu e você pagarmos a salvação. Na realidade, houve um preço sim, houve um preço de valor infinito que o Filho de Deus, na cruz do Calvário, assumiu, né, assumindo o meu lugar, sendo o meu substituto, sendo o teu substituto. O Filho de Deus, na cruz do Calvário, ele pagou esse preço, o preço do pecado. Né? Jesus, ele sofreu todas as sanções, todas as punições que a santidade de Deus houvera estabelecido, impondo, houvera colocado, né, rigidamente sobre o pecado, porque a santidade de Deus não faz nenhum contrato, nenhum acordo com o pecado. Então ela estabeleceu sanções terríveis, eternas, contra o pecador, e Jesus agora se interpõe entre este pecador e o seu Pai. E aí, diante de Deus, ele na cruz do Calvário paga, né, esse preço infinito, né, e de maneira que através de Jesus agora, pela fé naquilo que Deus fez através de seu Filho, eu consigo chegar à presença de Deus. E o Senhor disponibilizou essa oferta gratuita do Salvador. É isso que há uma dificuldade da humanidade entender isso, que a humanidade, por ter essa natureza corrompida, por ser orgulhosa, ela quer, né, observe, intrinsecamente ela quer merecer a salvação, porque ela se acha tal. Até no meio cristão, no meio evangélico, tem pessoas que pensam assim, pode não pensar de maneira explícita, mas na prática, na sua confissão, ela termina declarando isso, querem merecer a salvação. Mas o que Deus fez foi algo tremendo, a gente precisa evoluir, né, para poder entender essa revelação maravilhosa. Deus nos deu gratuitamente o seu Filho. Ele primeiro pagou o preço, né? Jesus pagou o preço por nós, esse preço infinito, e agora não sobrou nada para eu pagar. Deus me deu gratuitamente a salvação em Cristo Jesus. E olha que o apóstolo, Deus, ele em comunhão com o seu Espírito, Deus lhe revela essa doutrina tão maravilhosa, a principal doutrina do Novo Testamento, da salvação, né? A principal doutrina cristã é esta, diz assim, porque pela graça sois salvos, né? É de graça, é a graça de Deus que se manifestou em favor da humanidade, com todos os seus recursos, com todos os méritos de Jesus, com todas as vitórias de Jesus, a graça me alcança aqui na terra. Então, pela graça sois salvos, por meio da fé, né? A salvação é pela fé, é gratuita e eu chego a ela através da minha fé no Filho de Deus. É isso que Deus exige de mim e de você. Quando eu aceito Jesus como Salvador, crendo que Ele é meu Salvador, eu torno o testemunho de Deus verdadeiro, né? E tudo aquilo que Deus propôs em seu Filho para a minha vida será realizado na minha vida, porque eu criei no seu Filho. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É por Jesus, é através de Jesus que nós chegamos na presença de Deus, por meio da fé, e isso não vem de vós, não é projeto seu, não é ser humano, não tem competência, nunca teve, nunca terá e não tem competência para projetar, fazer o projeto da redenção. Não há como ele sustentar com seus próprios méritos, com suas próprias condições, com suas próprias competências, ele sustentar a redenção, porque toda a humanidade está perdida. E se o Deus maravilhoso que nos amou não viesse ao nosso socorro, não teríamos chance nenhuma diante dele, diante do seu juízo. Mas ele veio ao nosso encontro. Ele trouxe o seu filho veio até nós para ser essa ponte, para intermediar, para nos levar de volta ao Senhor. Jesus fez isso. Então, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus.
é uma dádiva de Deus, é Deus que fez isso, tá? E ele insiste na doutrina, observe, versículo 9, não vem das obras para que ninguém se glorie, não é pelos meus méritos, não é pelo aquilo que eu faço, não são as minhas obras. E os judeus poderiam até reivindicar as obras da lei que eles praticavam, que aqui no versículo 20 do capítulo 3 está dizendo, nenhuma carne será justificada diante de Deus pelas obras da lei. Não vem pelas obras, não é porque você está cumprindo os dogmas da sua igreja, da sua denominação, que você vai ser salvo. Você é salvo pela graça, não é porque você cumpre aqueles dogmas, e muita gente mudou de religião, nunca nasceu de novo, mas está hoje na igreja evangélica, né, porque sabe que há prosperidade, sabe que Deus abençoa, então está no ambiente ali da bênção, mudou de religião e acha que só cumprir os dogmas que todas as denominações têm, isso justifica a ele diante de Deus. Isso é uma verdadeira mentira do diabo, isso é um grande engodo. Na realidade, você e eu precisamos crer no Senhor Jesus Cristo e basta. Creia no Senhor Jesus, está dito na Bíblia, arrependendo dos seus pecados. O Espírito de Deus vem morar na minha vida e na sua vida, é assim que funciona. As obras que praticarmos ali vão ser praticadas porque eu sou justificado, não para ser justificado, que é o que o versículo 10 de Efésios 2 diz, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus. Observe que agora é uma nova criação, não mais com base em Adão. A criação que foi feita em Adão, a geração que saiu de Adão, saiu perdida, saiu condenada, saiu depravada, reprovada, né? Então, já nasceu perdida, já nasceu condenada. Mas agora Deus faz uma nova criação. E essa nova criação, agora a base é o quê? É o caráter de Jesus Cristo. A base é o segundo Adão. Essa nova criação, ela foi feita por Deus, que idealizou, observe, obras para que essa nova criação realize. Observe que as obras, elas vão ser decorrentes do fato destas pessoas que creram em Jesus serem nova criação de Deus. As obras não são para torná-las nova criação de Deus. As obras não são para salvá-las. As obras são para que elas deem testemunho da transformação que houve na sua vida. As obras vão testemunhar de que elas são salvas, que elas foram justificadas, e não para elas serem justificadas como alguns pensam. E diz aqui, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. O Senhor idealizou para a sua igreja, os nascidos de novo, os que creram em Jesus, são a igreja, a nova criação de Deus aqui na terra. E ele idealizou boas obras para esses nascidos de novo praticarem. Ele idealizou para que estes nascidos de novo andem nelas, ou seja, o Senhor idealizou um estilo de vida em Cristo, né? E essas obras são obras realizadas em Cristo, porque as pessoas que estão em Cristo já são justificadas. São obras decorrentes desse relacionamento com Deus, né? Jesus disse, olha, eu vou enviar o meu Espírito que vai dirigir vocês a toda a verdade, é o Espírito da verdade. Aí entra essa figura maravilhosa, né? Figura no sentido teológico, né? Falando, né? Esse elemento maravilhoso que é a terceira pessoa da Trindade, que é Deus. E que ele vem morar na vida daquele que creu em Jesus, né? E é ele que é o agente do novo nascimento, que mora agora na vida dessa pessoa que nasceu de novo, e ele vai injetar agora, esses elementos dos justificados por Cristo, né? Esses elementos da santidade do próprio Cristo, ou seja, a santidade de Deus vai ser injetada, implementada na vida do crente. Então essas obras agora, que são diferentes da obra da lei, né? Agora são obras praticadas no Espírito e que vão contemplar toda a lei. Porque em Cristo eu estou guardado agora, Cristo cumpriu toda a lei e eu estou em Cristo. Tá? Então a lei não me atinge mais,
Mas não, o fato da lei não me atingir mais não quer dizer que me leva, eu estou livre, né, do aspecto moral, né, do servir a Deus. Ao contrário, o Espírito de Deus está na minha vida e ele vai transformando esta vida em comunhão com ele. Ele vai transformando e vai duplicando em minha vida esse caráter de Cristo. Isso é uma trajetória de espiritualidade que vai acontecer na minha vida e na sua vida, porque somos nascidos de novo. Aí sim, o cristão vai estar cada dia com prática de vida, de fé, que se aproxima daquilo que o próprio Cristo, o caráter de Cristo faria. Mas ele já é salvo. Ele é salvo e justificado. Ele não está fazendo isso para ser salvo. Ele está fazendo isso porque ele é salvo. E o fato dele ser salvo, o Espírito de Deus está na sua vida injetando essa capacitação divina para ele ser obediente ao Senhor. Então, Filipenses, observe, avançando um pouquinho nessa ideia do Espírito de Deus atuante na minha vida e na sua vida. Filipenses 2,13 diz assim: porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Observe, Deus, a agência divina em minha vida, vai operar a vontade dele, vai operar o querer a vontade dele, o executar a vontade dele. Isso não é da natureza corrompida, nós ainda temos a natureza corrompida. E isso é o quê? É resultado da comunicação do Espírito de Deus com a minha natureza, né, que eu faço parte, né, da natureza divina. É essa natureza divina em minha vida que vai me levar a Deus se comunicar comigo e eu aceitar a sua motivação, de eu querer, né, a vontade dele, eu desejar fazer a vontade dele, eu desejar executar a vontade dele, a boa vontade dele. A natureza corrompida, não. A natureza corrompida, ela é inimiga de Deus. Ela sempre vai na direção contrária ao Senhor. Mas isso só é possível na vida do novo nascido. Porque o novo nascido, ele tem o Espírito de Deus, que vai dirigir este novo nascido na direção da vontade de Deus. Aquele que nasceu de novo, ele ama a vontade de Deus, ele quer fazer a vontade de Deus. Ele pode ter aí acidentes, acontecem acidentes na nossa vida, porque ainda estamos nesse mundo, nessa carne velha, que se não vigiarmos a gente vem a pecar sim, mas não porque a gente é escravo do pecado mais, não, porque a cruz me libertou dessa escravidão, a cruz agora me deixou livre para eu fazer a vontade de Deus. Então é uma obra maravilhosa, isso é sinônimo de graça na minha vida, é a graça se manifestando em minha vida. Olha só, Gálatas capítulo 5, versículo 22, que fala do fruto do Espírito. Nós temos o fruto do Espírito sendo produzido em nossa vida, isso é capacitação divina. O Espírito de Deus faz isso. Quem produz o fruto do Espírito não é a minha natureza corrompida, não, é o Espírito de Deus em minha vida que faz isso. Olha o que diz: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança e todos os seus derivados. O fruto do Espírito é aquilo que o Espírito produz, né, na vida. Ele vem para produzir na minha vida e na sua vida a santidade de Deus. Isso aqui é caráter de Cristo na minha vida e na sua vida. Esse é o projeto maravilhoso de Deus, de dominar essa natureza divina. Ela domina a natureza corrompida, ela não vem para ficar subjugada à natureza corrompida. Isso significa que todo nascido de novo, ele tem um potencial gigantesco de santificação, porque não é mais a natureza corrompida que domina a sua vida, é a natureza divina, né, regida aí pelo Espírito Santo de Deus na sua vida, é essa natureza divina que o dirige no seu dia a dia. Ele ainda pode ser um crente carnal ali, eu sempre digo, entre um crente carnal e um ímpio, alguém que não quer nada com Deus, que nunca nasceu de novo, eu prefiro um crente carnal. Por que eu prefiro o crente carnal? Porque o crente carnal nasceu de novo, ele tem o Espírito de Deus, e é só uma questão de tempo, porque o Espírito de Deus está na vida dele para levá-lo a uma trajetória de crescimento espiritual. Aquele que não nasceu de novo não tem o Espírito de Deus. O que ele tem é a natureza corrompida, dominante na vida dele, que vai levá-lo sempre a se distanciar de Deus, a odiar a Deus e aos ideais de Deus. O crente carnal, ele, apesar de ainda estar naquela fraqueza, mas ele está crescendo, ele é carnal hoje, daqui a 5 anos pode não ser.
ele está crescendo em espiritualidade. Sabe por quê? Porque ele tem o Espírito de Deus na vida dele. O Espírito de Deus, ele injeta essa natureza divina na nossa vida. E a natureza divina não é sujeita, não se submete à natureza corrompida, não. Ela é infinitamente superior. Onde o pecado é abundante, diz a Bíblia, a graça é superabundante. A graça do Senhor, a ação da graça é sempre superior ao pecado. Então, é por isso que nós não somos escravos do pecado. A Bíblia não diz que o cristão não peca, ela não diz isso, mas ela diz que ele pode não pecar. Por quê? Porque há uma potencialização do poder de Deus na vida dele. Há uma capacitação divina, uma capacitação do próprio Deus, que ele colocou na vida do nascido de novo, pelo Espírito Santo que lhe foi dado. Essa é a fonte gigantesca e maravilhosa. E aí, esse homem que foi justificado do ponto de vista judicial diante de Deus, não há mais nenhuma condenação sobre ele, porque Cristo assumiu sua condenação, ele agora vai trilhar uma vida aqui de justo, praticando essas obras que o Espírito de Deus vai ajudá-lo, né? Vai dirigi-lo nessa direção de praticar essas obras, e eles vão ser chamados, sabe como? Justos, homens de Deus, mulheres de Deus, porque ele vai andando e vai ficando o rastro ali do caráter de Cristo. Isso é o projeto de Deus para a minha vida e para a sua vida, e glórias a Deus por isso. Observe que isso é diferente, essa obra é diferente desse princípio legal, né? Desse princípio de servir a Deus com base na lei, com base nas obras da lei, que nunca vai justificar ninguém, desse princípio do esforço humano, das realizações humanas, que às vezes nós evidenciamos tanto, mas isso é um erro. Aliás, isso é uma ignorância teológica, achar que os nascidos de novo, que a igreja do Senhor vai servir a Deus a partir dos seus próprios méritos. Isso é legalismo, isso é condenável. Quem tentar, através das suas obras, se justificar diante de Deus, primeiro que está negando o que Cristo fez na cruz do Calvário, está afrontando a Deus, e terceiro, está se autocondenando, porque as obras da lei não justificam ninguém, quem diz é a Bíblia. Mas é claro que a lei teve um papel maravilhoso, né? A lei é santa, não estamos aqui desvalorizando a lei, não. A lei, ela mostrou, né, o caráter de Deus. O que está se falando aqui é da incapacidade humana de cumprir a lei, e que ainda que pudesse cumprir, que não é possível a nenhum ser humano, mesmo assim o cumprimento da lei não justificaria a pessoa. Por que não justificaria? Porque o que condena a pessoa não são a falta da prática da lei, não é isso que condena a pessoa, mas o fato dela já estar condenada por causa da natureza corrompida, e aí toda a humanidade já está condenada. Bom, mas vamos falar um pouquinho de 3 aspectos aqui do papel da lei, né? A lei teve basicamente 3 papéis, né? O papel da lei. O primeiro é que ela revelou a profundidade, né? A perversão do pecado. A lei, ela mostrou isso. O próprio texto que a gente leu, Romanos 3:20, diz que o conhecimento do pecado, né? Conhecer a dimensão dentro daquilo que o ser humano consegue entender, a lei revelou a perversão do pecado. A lei mostrou o quanto que nós estamos afastados de Deus, né? E isso é um privilégio do ser humano ter, né, essa informação. Porque apesar da lei nos condenar por causa da nossa prática, tá, a lei nos mostra também, é o segundo papel da lei, né? A lei, aliás, quando a lei mostra o nosso pecado, a profundidade da sua perversão, a lei também revela a natureza santa de Deus, até onde a nossa mente também pode perceber. Então ela revela o pecado do homem, a sua gravidade, a sua profundidade, a sua perversão, e ela mostra também a santidade, a profundidade da santidade de Deus. Ela mostra isso. Então, diante da santidade de Deus, estamos condenados. A lei já mostra isso. E o terceiro papel da lei, né, que é algo assim tremendo e maravilhoso, é que a lei, ela objetivou, né, levar o homem a Cristo. A lei, ela leva, ela aponta para Cristo. Ela diz, você está perdido, você está condenado, porque Deus é santo e você
é infinitamente perverso, Deus é santo, mas a lei também diz o seguinte: eu não posso lhe justificar, mas Deus que é santo, e Deus que é amor, que é misericordioso, que é compassivo, Ele providenciou uma maneira de justificar você. Então a lei aponta para Cristo. Vamos ver aqui, Gálatas capítulo 3, que é exatamente isso que está dito no texto bíblico. 3, 24 e 25. De maneira que a lei nos serviu de aio, eu já expliquei isso aqui, aio é como efeito pedagógico, né? Aio aqui é um sinônimo de uma gerência, de um pedagogo, de um mordomo, de uma pessoa especial, que era usado na cultura deles, né? Dos hebreus, para educar uma criança. Uma família abastada financeiramente convocava, contratava alguém especializado em educação, né, da época, em ética, aquelas coisas todas, em matemática, e chamava aquela pessoa para, entregava seu filhinho, sua filhinha, e aquela pessoa ia acompanhando, ensinando, indicando, né, ensinando a lei, ensinando tudo, todos os preceitos que um jovenzinho precisa. Quando aquele criança chegava numa fase de que já estava na sua, digamos, na sua adolescência, na sua juventude, que podia andar com seus próprios pés, não precisava mais dos serviços desse pedagogo, né, desse professor. E olha a comparação que Paulo faz, diz assim: de maneira que a lei nos serviu como esse professor, né, que foi ao longo da história nos ensinando, diz assim, para nos conduzir a Cristo. Então a lei, ela foi dada para mostrar o caminho que era Cristo, o caminho da justificação. Porque ela diz: eu não posso te justificar, mas eu te mostro o caminho que vai te justificar. Conduzir a Cristo para quê? Observe, por que a lei me conduziu a Cristo? Para que, pela fé, fôssemos justificados. Olha que precisão, né, na revelação dada ao apóstolo Paulo. A lei me conduz a Cristo para que, pela fé, observe que não é pelas obras, não é pela prática das obras da lei, pela fé fôssemos justificados. Mas depois que a fé veio, já não estamos o quê? Debaixo de aio, debaixo dessa condição, porque a fé veio pela revelação, né, da palavra de Deus, né? Jesus veio, né? O Cristo já veio, o Messias já está aí, né? Já morreu, já ressuscitou, está com braços abertos. Eu não preciso mais da lei para me ensinar, porque ele já veio, né? Agora eu já vejo Cristo, agora é o Evangelho que está anunciando Cristo para o mundo todo. Mas é um papel, a lei fez um papel importantíssimo. Quando esse papel é cumprido na vida de um indivíduo, quando esse papel da lei é cumprido, sabe o que acontece? O indivíduo se arrepende dos seus pecados diante de Cristo. Observe, a lei leva ele até Cristo, ele reconhece a Cristo, reconhece o seu Salvador, reconhece o seu Redentor, arrepende dos seus pecados e recebe perdão dos pecados pela fé em Cristo Jesus. E aí ele é remido. Romanos 10, 4, olha o que diz. Romanos 10, 4 revela também algo importante, porque o fim da lei é Cristo. O fim da lei é Cristo para quê? Para a justiça de todo aquele que crê. A lei leva a Cristo para que em Cristo ele seja justificado. Quem é que vai ser justificado em Cristo? Todo aquele que crê. É isso que está escrito na revelação da Santa Palavra de Deus. Tá? Então leva ao arrependimento, à fé e ao caráter santo. É isso que a obra da cruz faz. Não há como, prezados e prezadas, alcançar a redenção, essa redenção em Cristo Jesus, se dependermos da nossa carne, dos nossos méritos, do braço humano. Deus já providenciou, meu amigo, uma forma de você chegar à presença dele, de você ser justificado. Deus já providenciou isso, né? E isso é gratuito para você. Não foi gratuito para Deus, ele sacrificou o Filho dele. Mas para mim e para você, isso é de graça. Você pode crer no Senhor Jesus. E quando você abraçar essa fé em Cristo Jesus, o Espírito de Deus virá, né? O Espírito de Deus virá na sua vida, isso faz parte do projeto da redenção.
e ele começará a transformar a sua vida segundo o caráter do próprio Cristo e vai nos dirigir numa trajetória de prática de obras, chamadas boas obras, aquelas que Deus preparou. É um estilo de vida diferente, não para ser salvo, mas porque você e eu somos salvos. Esse estilo de vida Deus preparou. Vem do Espírito de Deus, não vem do homem, não vem dos nossos méritos, mas vem dos méritos de Jesus Cristo. E agora eu entro no versículo 21, saí desse bloco, vamos entrar, 3:21, olha o que diz, que coisa maravilhosa. Tem aí 10 minutos, menos de 10 minutos, mas vamos falar. Mas agora se manifestou, sem a lei, observe, a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. O testemunho da lei, que apontava para Jesus, né? O testemunho dos profetas, que profetizou a vinda do Messias, e agora nós temos a justiça de Deus. Como que nós temos a justiça de Deus? Porque o próprio Deus, ele se encarregou de nos trazer a justificação. E a gente vai ver que é justificação pela fé. Então, quando se fala de a justiça de Deus se manifestou, de que justiça é essa? Então, tem diversas, digamos assim, diversas discussões, mas o fato é, primeiro, é a minha e a sua posição judicial diante de Deus. Antes, éramos condenados, já estávamos condenados, já nascemos condenados. E crescemos nessa vida, e quando morremos, nós vamos para o inferno, se morrermos nessa condição. E depois disso, no juízo final, o inferno vai nos entregar para sermos julgados, e ali seremos condenados, observe, é isso que a revelação mostra, e seremos lançados no lago de fogo. Essa é a condição da humanidade, condição de condenação. E a condição de justificação é quando a justiça de Deus se manifesta, e se manifestou no seu Filho. Ela nos trouxe uma nova posição judicial, porque hoje, judicialmente, a humanidade está condenada, mas essa condição judicial, ela muda diante da justiça de Deus. Quer dizer, agora em Cristo Jesus eu posso ser justificado e não ter esse destino miserável, né? Ter um destino que me leva à presença de Deus. Então, essa manifestação da justiça de Deus é para mudar essa minha posição, né, judicial diante dele. E agora, né, a justiça de Deus, observe, que me condenava eternamente, que Deus é justo, e houve a condenação eterna contra o pecado e contra o pecador, é a santidade de Deus que faz isso, ele não tem comunhão, não tem acordo, né, com o pecado, mas essa mesma justiça que me condena eternamente, agora, por causa de Jesus Cristo, por causa do fato de eu crer em Jesus, essa mesma justiça faz duas coisas. Primeiro, me justifica. Eu passo agora a ser considerado por Deus justificado, não pela minha própria justiça, mas pelo aquilo que Jesus fez na minha vida. E a segunda coisa é que essa justiça que me condenava, agora ela vai me defender eternamente, né? Eu serei justificado para sempre em Cristo Jesus. Não adianta, prezados armenianos, não adianta você querer negar a eficácia da graça, a eficácia da justiça de Deus, que justifica um pecador indigno e o justifica para sempre, por causa da sua fé em Cristo Jesus. Lamentavelmente, nós temos irmãos aí, armenianos, que ainda acham que tem que cumprir os preceitos da lei e às vezes até os dogmas da sua igreja para serem salvos. Isso é ignorância com respeito à palavra de Deus, eu lamento dizer. Eu sou de grupo armeniano, eu sei como os armenianos pensam. E aqui eu não estou defendendo preceitos calvinistas, não. Eu estou olhando a palavra de Deus e vendo que é um erro pensar assim. Porque a justiça de Deus não há como alcançarmos, mesmo com as práticas dos nossos dogmas, as práticas das obras da lei, não. Mas também eu não estou dizendo que o justificado vive em pecado, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que aquele que é justificado pratica obras sob direção do Espírito de Deus, decorrente da sua comunhão com o Espírito de Deus, mas essas obras não salvam eles, né? Portanto, não lhes tira a salvação. Essas obras são praticadas porque eles são salvos, não para salvá-los. É aí onde está o equívoco armeniano. Bom, então,
Primeiro, essa justiça manifestada aqui é uma posição judicial diante de Deus. Deus me vê agora justificado em Cristo Jesus. Observe que Paulo fala, Romanos capítulo 5, versículo 1, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Não está dito aqui justificado pelas obras, justificado por causa dos dogmas da sua denominação. Isso é lixo. Né? Não podemos comparar a justiça de Deus com essa coisa que a gente impõe às vezes sobre o povo. A justificação é pela fé no Filho de Deus. Glórias a Deus por isso. E é também, observe, claro que na próxima semana a gente vai se aprofundar um pouquinho mais, essa justiça manifestada, ela também é entendida como uma formação da santidade de Cristo nos remidos. Né? Os remidos são injetados nele a santidade de Deus, através dessa operação do Espírito de Deus, desse convencimento, dessa comunhão, dessa intimidade, da produção do seu fruto, e ele vai nos transformando. Observe, 2 Coríntios, capítulo 5, já está encerrando aqui, lamentavelmente, o tempo acabou, versículo 21, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, né? Deus colocou o pecado de toda a humanidade sobre o seu Filho, e para um objetivo, para que nele, observe, em Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus, tá? Justiça de Deus. A justiça de Deus nos alcança, nos torna, né, digamos assim, alvos dos seus resultados maravilhosos, nos tornam, portanto, homens cuja santidade de Deus vai aparecendo em nossas vidas, no nosso dia a dia, vamos crescendo em espiritualidade, ficamos parecidos com Jesus, né? Os nossos atos, a maneira de pensar, a maneira de agir, transformação. E no mesmo livro, 2 Coríntios 3, 18, diz assim, mas todos nós, com cara descoberta, aí fazendo um paralelo com a antiga aliança, que discutiremos depois, e refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito Santo do Senhor, Espírito do Senhor. Estamos sendo transformados de glória em glória, como a imagem refletida, né, do Senhor. O Espírito de Deus, observe, ele está na minha vida, me transformando, e a dinâmica é mais ou menos essa. Ele olha o meu caráter como está e observa se ele está refletindo o caráter do Senhor. Ah, não está não? Vamos trabalhar, vamos transformar mais. De maneira que o alvo é, quando eu chegar no espelho, aqui do ponto de vista espiritual, né, vamos dizer assim, quando eu chegar no espelho, seja refletido no espelho, observe a imagem do Senhor em caráter. Ou seja, quando eu estiver parecido com o Senhor. Esse é o alvo. Isso está acontecendo na vida de todo cristão, de todo nascido de novo. O Espírito de Deus está lhe transformando de glória em glória, para ele ficar parecido com Jesus. Isso é obra da justificação, nos tornando justos, justiça de Deus. Ele está fazendo isso na nossa vida. Então, trata-se de um estado no sentido judicial, perante Deus, que por causa de Cristo, né, nós somos aceitos como justos. E também no sentido de essência, essencial, através de Cristo, pela atuação do Espírito Santo, que realiza essa transformação. É uma transformação moral, é uma transformação metafísica, não é só moral, porque é metafísica porque estamos sendo transformados para ficarmos parecidos com uma pessoa divina, que é o Espírito, que é o Senhor Jesus. Isso é coisa maravilhosa que Deus faz. Essa atuação vai nos conferir a santidade do próprio Deus, a atuação do Espírito de Deus em minha vida, que vai duplicar em nós, observe, as virtudes divinas, as virtudes do próprio Cristo. É necessário que esse homem, inimigo de Deus, miserável, né, esse homem pecador, cheio de defeitos, cheio de imoralidades, de perversão, maligno, olha o que o poder de Deus faz, transforma esse homem num homem santo, né? Projeta nele a santidade de Deus,
faz com que as virtudes do Filho de Deus apareçam em sua vida. Isso é justificação pela fé. Ninguém consegue esse resultado com seus próprios méritos. Foi a agência divina, a graça, que veio até nós e nos deu essa condição. Isso é maravilhoso. Eu sozinho jamais vou deixar, vou sair de um patamar de carnalidade, de pecado, mas em Cristo o Senhor me leva a esses patamares. Deus abençoe, muito obrigado. Até a próxima semana. A paz do Senhor. Próxima semana a gente continua. Obrigado.